Olá, minha gente, vamos dar um prosseguimento hoje então aí essa ideia de entender um pouco mais os processos de aprendizagem e numa visão jurídica, né? Eu estou ressaltando aqui mais uma vez essa questão de ser a visão jurídica da coisa, a visão jurídica do fato, porque é necessário o entendimento principal de que quando você está analisando algo, este algo, ele não é necessariamente uma análise do todo. Por que eu vou pensar nessa ideia de não ser uma análise do todo? Porque se a gente for pensar assim, nas ciências em geral, ou seja, eu vou pensar em departamentos de graduação, vamos pensar em direito, no nosso caso, a gente pode pensar economia, podemos pensar psicologia, podemos pensar assistência social, matemática, comunicação, etc. Cada área do conhecimento ele vai olhar necessariamente o objeto de estudo de uma forma diferente. Vamos partir para o campo da abstração para a gente entender isso. Então, por exemplo, eu tenho esta caixinha de som aqui, e todo mundo já deve conhecer uma caixinha dessa. Olha o que acontece. Eu estou mostrando para você algo da caixa de som. Necessariamente a gente tem que pontuar que você não está tendo a mesma visão que eu estou tendo desta caixa de som. Por quê? Porque eu estou olhando a outra parte. Ou seja, a gente não tem essa visão por completo. E mesmo tendo a visão por completo, cada área do conhecimento vai analisar de uma forma. Então, por exemplo, se eu pegar alguém que é voltado da área de designer gráfico, né? Ele vai olhar e vai ter uma conclusão aqui sobre o belo e o feio da caixa, entendeu? Se existe aqui um padrão correto em como está colocada essa tela de proteção, ele vai pensar aqui sobre o material que está sendo utilizado e coisa e tal. Se você pegar alguém, por exemplo, da área da tecnologia, ele vai olhar e ficar a parte de trás e falar assim, ó, tem uma entrada aqui que é USB, tem uma outra entrada que é de cartão de memória, tem uma outra entrada aqui que eu nem sei do que é, visto que eu não sou da área de tecnologia. E se você olhar para alguém que é da área do som, de programação de som, ou músico, que no caso é uma área que já me diz um pouco mais de respeito, embora não estamos falando de música aqui, eu vou estar olhando já de outra forma. Falou, opa, eu tenho saída para graves, eu tenho dois alto-falantes aqui dentro, que são menores, mas porém eu precisaria também olhar qual que é o resultado sonoro disso. Eu estou olhando, por exemplo, aqui que eu não tenho uma entrada que a gente chama de P2, por exemplo, que em algum momento, para alguém que mexe com a música, poderia ser importante. Ou seja, percebe que eu coloquei várias informações sobre uma caixinha de som, e que necessariamente ela pode ser valorada como algo bom ou como algo ruim, de acordo com o que eu estou vendo, pensando pela técnica. Qual sentido? Pensando em qual área do conhecimento que está sendo o meu óculos, digamos aqui, para aumentar o meu grau, para entender qual que é o resultado de determinado material. No caso, a gente fez uma breve explanação sobre uma caixinha de som aqui. Se nós pegarmos qualquer outra ideia, no caso aqui, a gente vai para o nosso campo de estudo agora, então, necessariamente, que é a ideia da aprendizagem. Se você pegar, por exemplo, alguém que é da área da assistência social, ele vai olhar todas as qualificações do programa e todos os resultados que vão dar dentro do campo da assistência social. Se você pegar alguém que é do departamento de psicologia, por exemplo, ele vai estar necessariamente olhando quais que são as influências e os aspectos daquela ideia. A nós, do direito, é claro, podemos pensar em mais uma série de outras profissões. Nós vamos cortar um pouco aqui, porque o nosso tempo não é tão grande como seria a necessidade, e não vou dizer que é a necessidade do momento, mas se a gente fosse querer pensar em análises maiores, não dá para ter uma síntese aqui tão rápida, né? Então vamos cortar um pouco disso e já
direto que interessa. Então, no direito a gente também está olhando, né, mais uma vez colocando para vocês aqui, a gente está olhando de acordo com a ideia da análise, e essa análise ela não é necessariamente, por exemplo, uma análise crítica. A ideia é que é uma análise em torno da lei. O que eu quero dizer com isso? Que a ideia, na verdade, que eu vou ter de ser algo ser bom ou não, é justamente a ideia daquilo que está na norma, aquilo que está na lei, certo? Então, quando eu já estou pensando no processo da aprendizagem, eu tenho que entender o motivo que o direito vai olhar, estamos olhando por conta disso. E aí esse motivo vem de outras ciências, a gente olha e fala assim, ó, valoraram como sendo positivo. Uma vez que eu tenho essa valoração no direito, olha e cria então uma norma, tá? Novamente aqui uma tríade que eu já devo ter falado para vocês na aula ao vivo. A gente tem aqui o fato, o valor e a norma. É claro que eu tenho que dar nome para quem falou isso, não é uma invenção minha. O Miguel Reale, ele está, quando em vida, né, ele falou um pouco sobre essa ideia. Miguel Reale, caso você não tenha ouvido falar dele, foi aí um dos grandes juristas que o Brasil teve, certo? Então Miguel Reale, ele fala essa ideia de ter fatos, ter valores, valorar os fatos e então criar uma norma, né? A gente, ao ter essa valoração da norma, do fato criado a lei do jovem aprendiz, a lei da aprendizagem, né? Você tem necessariamente, então, aqui os aspectos positivos, e eu vou entender como aspecto positivo aquilo que está na lei, aquilo que foi positivado. Então, a gente não está trabalhando aqui no direito com aquela ideia de positivo e negativo, de bom ou ruim. Esta lógica no momento eu não estou usando, estou usando simplesmente aquela ideia de positivo no sentido daquele que foi positivado. O que foi positivado? Aquele que foi transformado em lei. Uma vez transformado em lei, a gente daí então, aqui estou recapitulando um pouco as questões de motivos, e a gente agora vai pontuar, vou fazer alguma pontuação aqui sobre qual que é o direito de você, o seu direito como aprendiz. A gente já pontuou algumas coisas, na primeira aula eu mostrei um pouquinho a diferença da ideia de você estar contribuindo e você estar tendo benefícios de acordo com a lei do trabalho, a lei da previdência. Eu mostrei que são coisas diferentes, mas que ambas vão afetar o jovem aprendiz. Aí agora eu vou estar pontuando um pouquinho mais sobre esses direitos, ok? Vamos lá, vamos seguir em frente então. E agora a pontuação é uma pontuação que eu falo que ela é bem jurídica. Por que eu falo que é bem jurídica? Não quer dizer que até agora a gente não estava realmente na seara jurídica, sempre estivemos. Só que até esse momento a gente estava pensando com um flerte com outras ciências. Quando, por exemplo, eu estou explicando para você questão de motivo, eu estou falando algo que é do direito, estou falando de uma ideia jurídica, mas eu estou pensando num campo de vista que ele flerta com a sociologia, por exemplo, para entender esse motivo. Quando eu começo a falar bem assim, olha, veja aí as formas que você tem para ter um ganho para a sociedade, eu estou novamente flertando com a sociologia. Quando eu estou falando bem assim, olha como era antes de ter a lei, eu estou flertando com a história. Agora não, agora é aquela ideia de direito positivado, é dizer o que é. Então vamos começar aqui com duas. Primeira ideia que nós temos aqui. Você tem que ter uma remuneração de ao menos um salário mínimo e por uma jornada de 6 horas de trabalho, certo? Isso aqui está positivado, está falado que é desta maneira. Então, ao dizer que está falado dessa maneira, veja bem, remuneração de ao menos. Então, quando eu falo ao menos, assim, você dá um piso, fala, ó, a gente tem que partir a partir deste momento. Fiz até um pleonasmo aqui de caso pensado, quando eu falo que eu tenho que partir a partir, que é justamente para deixar, usar a linguagem não tão correta para conseguir afirmar bem. Então, novamente, a gente vai partir a partir desta ideia do piso, a ideia do mínimo que você vai precisar. E observa a sua jornada de trabalho, são 6 horas. Detalhe que essas 6 horas elas podem vir a ser também até 8 horas, desde que no seu programa de aprendizagem você tenha matérias também teóricas. Ou seja, você vai ter um tempo ali que você vai estar dedicado necessariamente a estudo teórico da tua função, de estudo teórico de elementos da sociedade, então isso pode chegar até 6 horas. Não é uma regra, quer dizer que pode vir a ser, assim como você pode ter só apenas as 6 horas, e aí a ideia do empregador é que já dentro dessas 6 horas você tenha matérias teóricas. Tá? Isso. Aqui a gente tem então uma forma que pode ser valorada de uma maneira ou de outra.
certo? A gente começa aqui esse primeiro vídeo introdutório falando para você de motivos, a gente começa aí, já pensou então em uma pontuação e logo mais a gente volta com mais, ok? Até!